Estamos a ver o Máximo Biasion, a imagem mostra o Máximo Biasion, eu já o ouço, aliás, primeiro com planos do helicóptero e depois com planos das câmaras em terra. Máximo Biasion fez no troço anterior 3,52, já tem o tempo de Carlos Sainz, que ganhou o troço 3,49. 3,49 para Sainz, 51 para Alan, 52 para Biasion, 54 para Oriol, 56 para Fiore e 57 para Valdegar. São os tempos que tenho via rádio, com a colaboração de uma equipa da rádio comercial que me conseguiu dar estes tempos para o final de face Lameirinha. Portanto, Sainz o mais rápido na entrada na terra. É realmente de realçar, uma vez que Carlos Sainz tinha sido ontem também dos pilotos mais rápidos no Alcatrão e agora na estreia em troços de terra é o piloto mais rápido. Carlos Sainz, 3,49. Biasion deve estar a chegar aqui ao final do troço. Eu agradecia que do carro dos exteriores me dissessem por auscultadores se já é o Sainz que está em imagem ou se é ainda o Biasion. Ainda o Biasion, o Sainz ainda não apareceu no campo de visão das câmaras. Biasion com o Lancia número 1 é o líder deste Rally de Portugal. Biasion prestes a terminar a sua classificativa de face Lameirinha. Está na zona de Alcatrão, aquela zona em que o troço atravessa a Nacional que liga face a Cabeceiras de Basto. Salvo erro é a Nacional 350, ao pé de Moreira de Rei. Depois vira à direita, começa a subir de novo numa zona de terra com dois ganchos e regressa a uma zona de planalto que é de resto muito bonita aqui nesta zona de face, já que os troços são disputados exatamente no topo aqui destas montanhas que separam face do Marão. É uma zona que se pode comparar a uma espécie de uma paisagem lunar com apenas o céu por cima e enormes pedras graníticas ladeando quer a estrada, quer depois as zonas onde o público, o imenso público que aqui ocorreu, se acumula. Salientar também o excelente trabalho que, mais uma vez, a Edilidade de Face fez na preparação do seu conselho, digamos assim, para receber o Rally de Portugal. Rally de Portugal que lhe dá a honra à Edilidade de Face de passar aqui duas vezes. A Edilidade tem realmente muita honra nisso. Eles fazem questão de receber bem o Rally de Portugal e é de realçar que em toda a cidade de Face há placas indicativas para os três troços cronometrados que se disputam aqui. Biasion está já a terminar o seu troço, aqui vem ele, já prestes da zona final, mas dizia eu, placas indicativas para o público, para os milhares de automóveis que aqui ocorrem, saberem por onde se hão de dirigir se quiserem ir para o início ou o final de cada um dos três troços. Troços disputados hoje, como já referi, e também amanhã, no início da terceira etapa, o Rally volta a passar por aqui para depois se dirigir para a Cabreira e por aí abaixo até terminar a etapa em Viseu. Vamos tentar saber também, aqui com o sistema de comunicação à distância, o tempo de Máximo Biasion. Tempo de Máximo Biasion que já terminou a sua classificativa. Este agora é Sainz, Carlos Sainz, o piloto espanhol, tem sido espetacular neste Rally de Portugal. Já teve uma participação no Rally de Portugal no Sierra Cosworth, que não lhe correu muito bem. Enfim, estava a correr bem, mas correu bem durante pouco tempo, porque Sainz teve nesta altura um despiste que o obrigou a abandonar a prova. E 6,48 para Máximo Biasion é o tempo do italiano nesta classificativa de face Lameirinha. 6,56 era o anterior recorde do Grupo A, 6,56. Portanto, excelente prestação para Biasion. O recorde absoluto era 6,46, mas com carros do agrupamento B. E o recorde do grupamento A era do Marco Allen com 6,56. Biasion faz agora
6:48, portanto fica apenas a 2 segundos do recorde absoluto que pertencia a Steve Blomqvist com um Audi 4. Um Audi 4 do grupo B, naturalmente. E temos aí Carlos Sainz no segundo salto desta classificativa de face Lameirinha, uma classificativa realmente com várias zonas espetaculares, numa altura em que Sainz termina já a sua classificativa. Carlos Sainz do Toyota Celica Turbo, de 4 rodas motrizes, e já temos mais um Lancia Delta, é o carro do terceiro classificado, Marco Allan, o carro número 3. O carro número 3 que saiu em terceiro lugar do Estoril e que está aqui também a sair em terceiro lugar da Póvoa de Varzim. Isto é que é constância. Bom, Marco Allan atravessou já o Alcatrão. Temos, entretanto, de imediato o tempo de Sainz, 6:51. 6:51 para Carlos Sainz, mais 3 segundos, portanto, que Biasion. E temos Marco Allan na imagem. Como o Sainz tinha feito menos 3 segundos que o Biasion em face Mouti e agora fez mais 3 segundos que o piloto italiano, na soma dos dois troços estão empatados. Portanto, a diferença entre um e outro continua a ser de 1 minuto e 54. A diferença como saíram da Póvoa de Varzim. A 3 minutos e 16 saiu Marco Allan, a 5:05 Oriol, a 5:27 Valdegar, a 8:13 Fiorio, a 9:37 Martoes, a 10:49 Fischer, a 14:23 Bica e a 15:18 de Médios. Bom, temos então o Marco Allan a fazer esta classificativa de face Lameirinha. O piloto que segue, Didier Oriol, deve estar a iniciar a sua participação. A 38:44 já iniciou, ainda não se vê, ainda não está na zona de captação de imagem da nossa equipa de reportagem, mas a hora dele de partida seria 44 já entrou na classificativa. Aqui vem Marco Allan do Lancia Delta. O Lancia Delta integral é com o número 3. Vamos ver até que ponto Marco Allan conseguirá utilizar o seu conhecimento do Rally de Portugal para tentar roubar alguns segundos aos seus adversários, já que não parece possível que ele só através dos tempos consiga chegar a Sainz ou a Biasion. Terá que contar com alguns problemas que possam acontecer aos seus adversários. 6:54 para Allan, ele faz pior que Sainz e que Biasion. 6:48 para Biasion, mais 3 segundos para Sainz, mais 3 segundos para Allan. Allan, de facto, andar um pouco mais lento que Biasion e que Sainz. É provável que o piloto finlandês já não consiga, por mais que se esforce, acompanhar o ritmo desta nova vaga de pilotos jovens, na qual se deve incluir quer Sainz, quer Biasion, quer Didier Oriol, que vemos agora na imagem. Didier Oriol, outro piloto da Lancia, que está em quarto lugar da classificação. Didier Oriol, um piloto francês, que tem tido excelentes prestações no campeonato do seu país. Era piloto Sierra Cosworth e já com o volante desse carro foi sempre um piloto extremamente rápido e espetacular, e agora faz parte este ano da equipa oficial da Lancia. Aqui temos o Lancia de Didier Oriol a aproximar-se do final da classificativa. Atrás dos limpa-vidros a funcionar, mas deverá ter sido um toque com a mão, porque de facto não está a chover e não há motivo para que o limpa-vidros venha a funcionar. O tempo de Oriol, 49, 6:49 para Didier Oriol, mais 1 segundo que Biasion. 48 para Biasion, 49 para Oriol, 51 para Sainz, 54 para Marco Allan. E temos já Valdegar, Bjorn Valdegar no Toyota Celica Turbo. Um carro extremamente elegante, deverá confessar,
e realmente com um ar de carro desportivo. É um coupé da Toyota, o carro escolhido pelos japoneses para este regresso em força às competições internacionais de rallies. Sistema bastante sofisticado, motor com 4 válvulas por cilindro, injeção eletrónica, turbo, tração às 4 rodas. Com diferenciais bastante desenvolvidos também, com partição de binário pelos 2 eixos, como terá que acontecer para que um carro deste seja competitivo no Mundial de Rally. Este é já Fiorio, Alessandro Fiorio, um outro jovem piloto italiano que é filho do ex-diretor desportivo da equipa da Lancia, César Fiorio. Foi o piloto que teve a infelicidade de uma saída de estrada no Rally de Monte Carlo, que atingiu 2 espectadores, por acaso, 2 pilotos também. Um piloto sueco, Lars Erik Torp, e um outro seu compatriota, que estavam no Rally de Monte Carlo com a posição dos batedores. Os batedores no Rally de Monte Carlo são pilotos que passam à frente dos pilotos que estão em prova pelas classificativas, cerca de 1h30, 2 horas antes da hora de início da classificativa, portanto numa altura em que o troço ainda está aberto, mesmo no limite da segurança do Rally, fechar os troços para verem em que estado está o troço. Uma vez que no Rally Monte Carlo é muito comum os troços mudarem de condições de piso conforme as condições climatéricas. 702 para Valdegar. 702 para Valdegar. Realmente, conforme a situação da classificativa nas montanhas dos Alpes, por exemplo, ou do Maciço Central francês, pode cair neve de repente, pode ser gelado durante a noite, enfim, tudo isso são circunstâncias que vão alterar as condições de piso e então os batedores informam por rádio-telefone, como é evidente, as equipas de assistência de qual é o estado do piso de cada classificativa, para que depois os pilotos possam, segundo essa informação, escolher os pneus adequados para essa classificativa. E naturalmente, pela classificativa em seco ou em molhado já tem pneus diferentes e bem diferentes, quanto mais uma classificativa com neve fresca, com neve já de algumas horas, que fica com uma condição de aderência diferente, ou até com gelo, que é então a situação mais perigosa. E aqui temos o único carro de tração não integral, portanto apenas tração a 2 rodas e tração ao eixo traseiro, que é o BMW M3, o único carro, dizia, com tração 2 rodas motrizes apenas nos 10 primeiros. Marco do ex, o BMW M3, um carro que tem sido espetacular em provas de velocidade. Agora a imagem é de Alessandro Fiorio, chegando ao final desta classificativa de Passo Lameirinha. O piloto participava aqui no Rally de Portugal com um carro experimental que utiliza uma embreagem eletrónica, mas esse sistema foi desligado ontem à noite, depois do caramulo. E, portanto, o carro voltou a ter 3 pedais e tudo como aos outros. Aqui temos, então, o BMW M3. Repare-se no bailado da traseira e, de facto, um espetáculo que a tração às 4 rodas deixou de proporcionar aos amantes dos rallies. De facto, a condução de um carro deste não tem nada a ver com a condução de um carro de tração total. É muito mais bonito e muito mais atraente para o público. A traseira sempre atravessada com o diferencial automobilizante e o piloto tentando controlar o carro, varrendo a estrada de um lado para o outro. Espetáculo que aí está, só Marco Duarte para ser neste Rally de Portugal, pelo menos entre os pilotos que andam mais depressa, entre os primeiros. Está, gancho à esquerda, o piloto teve que ser primeira, depois houve ali qualquer problema.
já segue parte do planalto da classificativa até voltar a ter o salto espetacular que temos estado a transmitir. 7:03, aqui temos o replay da entrada da passagem do asfalto para a terra. Eu continuo a ter uma imagem bastante deficiente. Nós estamos com um monitor situado em pleno ar livre aqui no final da classificativa, um monitor a preto e branco. As condições de recepção não são as melhores, apesar de todos os esforços da equipa, que eu agradeço, evidentemente. Agora está um pouco melhor, obrigado. Mas há muitas comunicações aqui na zona, as comunicações das assistências, as comunicações dos potentes rádios telefones da Brigada de Trânsito da GNR, das brigadas da GNR que fazem segurança ao troço, dos bombeiros, dos carros de organização, e realmente isso torna difícil a captação do ar da imagem. Mas, sem querer entrar naquele lugar do mundo que as imagens dizem tudo, de facto, as imagens dizem pelo menos alguma coisa. Temos de novo o Mark Duez, do BMW M3, e o tempo de Fiorio 7:03, apenas mais um segundo que Valdegar, com um carro ao qual o piloto está ainda a adaptar-se, conforme eu dizia ontem, assim, a meio do rally, de começar a ter mais um pedal, ou um pedal a mais, não é muito fácil. Aí temos Marco Duez no final da classificativa. Vamos tentar saber o seu tempo e já imagens do piloto que segue, Jorge Fischer, no Audi 204, um carro que tem a seu favor a fiabilidade e agora nos pisos de terra a tração às 4 rodas. Ele está já numa boa posição, é o 8º e está apenas a 1 minuto e 12 segundos do 7º, que é Marco Duez. 1 minuto e 12. Aqui temos uma luta interessante, eventualmente, entre Marco Duez e fez 7:43, como se vê, é um tempo que realmente não tem nada a ver com os outros. Eu só para recordar, lembro os outros tempos: 6:48 para Biasion, 6:49 para Oriol, 6:51 para Sainz, 6:54 para Marco Allen, 7:02 para Valdegar, 7:03 para Fiorio e depois Marco Duez, 7:43. Realmente, espetáculo sim, eficiência menos, não quer dizer que não tenha, mas menos do que os carros de tração total. Bom, e dizia eu então que Marco Duez vai ter, portanto, à perna, entre aspas, este piloto, Jorge Fischer, no Audi 204, que está apenas 1 minuto e 12 segundos de Duez. Estando a 1 minuto e 12 nestes troços de terra da etapa de hoje, é muito provável, eu quase garantia, vai regressar à Póvoa de Varzim, trocando de posição com Duez. Ele em 7º, Duez em 8º. Mas já temos o Jorge Fischer aqui no final da classificativa e é uma questão de aguardarmos um pouco para sabermos o seu tempo. O Audi 204 nem sequer é um carro tão potente como o BMW M3, portanto não se pode esperar de Jorge Fischer um tempo idêntico aos dos Lancias ou aos dos Toyotas, mas de qualquer modo eu iria dizer que é um tempo melhor do que o Duez, de certeza absoluta. Cá temos. E é exatamente tal como eu tinha previsto. Portanto, 7:24 para Jorge Fischer. Um tempo realmente superior ao dos Lancias, aos dos Toyotas, mas muito inferior ao de Marco Duez, que fez 7:43. O que quer dizer que só neste troço Jorge Fischer ganhou a Marco Duez, vamos fazer a conta de cabeça, 19 segundos. 19 segundos. Ele tem 1 minuto e 12 de desvantagem para Marco Duez, mas há troços maiores, Arcos de Portela e São Lourenço. O Ponte de Lima, como eu já referi no início da transmissão, foi cancelado e é, portanto, muito natural que, nomeadamente em troços demolidores, como são o de São Lourenço, Fischer consiga diminuir ou anular esta desvantagem em relação ao Marco Duez e subir um lugar na classificação. E é já Carlos Pica. É já Carlos Pica que vemos na imagem. Não é o Mazda de Matthews. Enfim, deveria ser o Carlos Pica. Não sendo o Carlos Pica, será o Mazda de Matthews. O meu monitor é preto e branco e eu, como já referi, tenho algumas dificuldades em perceber
Exato, mas não é o de Mévius, é o Mazda número 18, não é o Carlos Bica. O Carlos Bica é este, ponho eu. Portanto, estamos numa situação em que aqui temos o Carlos Bica no Lancia, em que há mais do que um piloto na zona de troço que estamos a filmar. Este sim é o Carlos Bica, que está agora a acabar a sua classificativa. Aqui o vemos e voltamos naturalmente a ter imagem do piloto que está em 10º lugar de Mévius, no Mazda 323, 4 rodas motriz. Aqui o temos de novo, agora sim, vê-se bem. Ele está a 15-18 de Biasion. Carlos Bica é o melhor português em nona, 14-23. O que quer dizer que entre Bica e de Mévius há menos de um minuto. Há exatamente 55 segundos de diferença. Carlos Bica fez 7,36 para Carlos Bica. Sabemos agora, entretanto, que Bento Amaral, o piloto português Bento Amaral, realmente começou mal esta sua segunda etapa ao desistir por acidente na ligação da Póvoa de Varzim para Faf. É uma ligação extremamente difícil, não pelo piso, que são estradas nacionais, mas porque há centenas de automóveis, há muito trânsito. Os pilotos nem sempre contam com isso, às vezes sobra-lhes pouco tempo para tentarem chegar sem penalizar ao início da classificativa. Enfim, eu poderei estar a falar de fora, não sei se foi isso que aconteceu. A verdade é que ele desistiu por acidente. Tudo leva a crer que terá sido uma situação dessas, ele ter tido um acidente para se desviar de algum concorrente, alguma caminhonete, enfim. Diferença de tempo entre o piloto do Mazda e o português Carlos Bica, o melhor português, piloto do Lancia Delta tração integral. Bica fez 7,36 para Carlos Bica. Veremos quanto fez de Mévius. Apenas alguns segundos. A carta está neste momento na mão do controlador. Nós temos uma publicação via não é via telefone, mas é quase. E não percebo o que é que terá acontecido, não temos ainda o tempo, mas vou tê-lo dentro de breves segundos. Aqui é já a imagem do piloto que saiu da Póvoa de Varzim em 11º lugar, um italiano, Andreucci, com um carro também do grupamento N. E este é José Miguel, o segundo melhor português, no Sierra Cosworth, 18,30 de Biasion. Sierra Cosworth, naturalmente, um carro que também não tem tração às 4 rodas. E já temos o tempo de Mévius, 5 segundos pior do que Carlos Bica. 7,36 para Bica, 7,41 para de Mévius. Bom, e voltamos aqui à imagem de Faf Lameirinha. Um troço espetacular que está entalado entre dois outros troços na zona de Faf, Faf Monti e Faf Lagoa. Partes muito rápidas, depois um salto espetacular, uma descida para uma zona em que atravessa o Alcatrão. E temos já, entretanto, tempos do troço imediatamente a seguir a este, só como curiosidade. Saim volta a bater Biasion. 5,48 para Saim, 5,50 para Biasion. Os rádios do fone de novo a funcionar e a dar-nos informação de um lado da serra para o outro lado da serra. 5,48 para Saim, 5,50 para Biasion. 2 segundos ganhou agora Saim ao piloto italiano. Enfim, Saim está a 1 minuto e 54 de Biasion. Não será a ganhar 2 segundos, que lá vai. Aqui está a zona de Alcatrão que eu falava, que o troço atravessa, a zona sempre com muito público, uma vez que aqui no Alcatrão faz parte de uma estrada nacional, que liga fácil a Cabeceiras de Baixo e, portanto, permite um fácil acesso aos espectadores. E de novo José Miguel, o piloto português, o Sierra Cosworth, atravessou o Alcatrão exatamente nesta altura e inicia a subida que o leva ao Planalto, onde depois haverá um outro salto também espetacular. Algumas zonas enlameadas, mas boa qualidade dos pisos dos troços aqui da zona de Faf, resistir bem às chuvas que têm feito sentir. Hoje não chove, mas está um frio enorme. E o tempo de Andreucci, 8,01 para Andreucci, 7,36 para Bica, 7,41 para de Mévius, 8,01 para Andreucci. Temos um replay da passagem de José Miguel
pelo asfalto, é isso. Agora é uma curva à direita. Não era essa zona, era um replay de uma outra zona. E, de novo, o carro do piloto português em imagem. José Miguel deverá estar a acabar o seu troço de face Lameirinha. A seguir a ele entrará Noverasco, o outro piloto italiano, também num Lancia Delta. Para os italianos, de facto, o Lancia Delta integral é uma boa aposta em termos de carro do agrupamento N para participarem em rally. José Miguel está prestes a chegar aqui ao final da classificação. E temos o segundo salto que fizemos referência. E ele chega agora ao final de face Lameirinha. Saberemos rapidamente o seu tempo. A imagem, aliás, está a dar exatamente o stop da classificativa, onde o tempo feito é escrito na carta de controle que fica em posse dos pilotos e uma cópia em posse da organização. José Miguel sai agora da classificativa e dirige-se de imediato para a classificativa seguinte, face Lagoa, onde já temos um outro tempo. Bom, 7,52 é o tempo de José Miguel em face Motim, 7,52, e o tempo que em face Lameirinha, e o tempo que dissemos ter já de face Lagoa é o de Marco Allen. Fez 5,55 de novo, o pior dos três da frente. 5,48 para Sainz, 5,50 para Biasion, 5,55 para Marco Allen. Estamos, entretanto, prestes a chegar ao fim desta transmissão de face Lameirinha. Voltamos a recordar que o vencedor deste troço que transmitimos em direto foi Máximo Biasion, que fez menos 3 segundos que Carlos Sainz, que por sua vez tinha ganho 3 segundos em face Motim, o troço antes deste, e que agora em Lagoa lhe ganhou mais 2 segundos. Uma luta interessante entre os homens da frente. Imagens sempre espetaculares deste troço de face Lameirinha, que transmitimos em direto para toda a rede da RTP. Vamos despedir-nos aos espectadores do primeiro canal, quando a imagem mostra, de facto, uma das zonas bem espetaculares desta classificativa, a passagem pelo asfalto e a entrada de novo na terra, e com os votos de uma muito boa tarde de toda a equipa técnica envolvida nestes diretos diários que a televisão está a fazer de classificativas do Rally de Portugal. Marcamos encontro, para além das imagens dos noticiários normais, o Jornal da Tarde dentro de minutos, o Telejornal e o Jornal das 9, marcamos encontro para um programa especial logo à noite, integrado no programa Remate, um programa todo dedicado ao Rally de Portugal, a esta segunda etapa que começou há pouco. Esta foi a segunda classificativa da etapa que transmitimos em direto. Muito boa tarde e muito obrigado pela vossa atenção.